O nosso assunto de hoje vai ser complemento nominal, dando sequência, né, aos vídeos anteriores sobre análise sintática. Eu sou o professor Júlio César e esse é o canal Ninguém Vai Reprovar. Antes de começar, eu queria abordar um assunto, tá, rapidamente, porque eu tenho visto no noticiário, eu até abri aqui no meu notebook, a quantidade de concursos públicos previsto para 2023. Né? E aí eu fui dar uma olhada nos sites e vi a quantidade de vagas que são consideráveis, né, que eles vão disponibilizar nos concursos públicos para esse ano, sabe, em vários estados, por todo o Brasil. A gente não pode fazer uma prova de concurso público contando com a sorte, achando que vai passar, vai acontecer alguma coisa, um milagre e a gente vai passar. Isso não acontece, sabe? As oportunidades, elas acontecem para quem está preparado. E no caso de concurso público, não tem melhor preparação a não ser o estudo, sabe? É dedicação, é ter foco, né? Não adianta, gente, tem uma porção de vagas, tem uma porção de vaga, mas tem uma porção de gente concorrendo a essa mesma vaga, sabe? A gente vai botar aí 200 candidatos para uma vaga. O concurso público é muito concorrido. A minha dica para quem vai fazer concurso público, né, esse do Banco do Brasil, tá, é de ter foco, de estudar, de se dedicar ao máximo, tá, gente? Não é se dedicar um pouquinho. Se quiser passar, tem que estudar para ficar entre os primeiros, sabe? Senão não adianta, né? Porque às vezes a pessoa estuda para passar, mas não é o suficiente passar. Tem que passar e ficar classificado. As vagas são poucas, então ele tem que ficar entre os primeiros para poder ter garantido uma vaga dessa daí, tá? Então, meu conselho é foco, disciplina, tá? Para estudar, ok? E eu vou gravar uma aula só para falar sobre leitura, sobre interpretação de texto, que na minha opinião é 60% da prova. Tá? É muito raro a gente encontrar uma pessoa que tem uma habilidade de leitura, sabe? Quando eu falo leitura, não é compreender o texto, sabe? Né? Vocês vão achar muitas aulas no YouTube sobre compreensão e interpretação, que elas têm uma diferença, sabe? Mas tem uma coisa muito mais profunda, tá? Que é dar sentido ao texto. E a informação que está por trás do texto. Perceberam? Então, a leitura é fundamental, tá? Quem gosta de ler, ok, sabe? Eu adoro, eu quero que todos leiam, sempre. Mas tem leituras que elas enriquecem, que ela é mais, eu diria, literária, no ponto de vista de arte, né? E aí eu cito os clássicos, os grandes clássicos, não tem como a gente fugir dos grandes clássicos, né? Se alguém consegue ler Machado de Assis e ter uma compreensão com muito mais propriedade sobre o texto, sobre as informações que tem no texto, essa pessoa está muito mais preparada para realizar uma prova do que outro que não tem habilidade de leitura nenhuma, tá? Então, concurso público exige leitura, ok? E aí quando eu falo leitura, não é só na língua portuguesa, na interpretação de texto, não, porque as perguntas de matemática, por exemplo, requer um cuidado extremo para entender o que se está perguntando. É muito comum nas escolas, e eu sou professor, um aluno perguntar: professor, eu não entendi a pergunta tal, eu não entendi a questão tal, sabe? Porque não sabe ler, porque está escrito lá. Né? Então, quando eu falo a importância da leitura, é exatamente isso, é a gente entender uma pergunta, entender uma questão, aquilo que ela quer, aí sim, a gente vai conseguir fazer, tá? Eu penso muito que tem muitas pessoas que dominam matemática, né? E sabe as fórmulas todas, mas não consegue entender a pergunta, sabe? E aí acaba errando, perdendo a oportunidade, né? Mas eu vou tentar várias vezes falar um pouco sobre estratégias, né, de fazer essas provas. Estou falando de concurso público, né, porque eu li o concurso público do Banco do Brasil, mas é óbvio, né, gente, tem vestibular, tem Enem, sabe? Tudo isso tem estratégias para fazer essa prova. É estudar, focar, mas também tem algumas estratégias para acertar, ou pelo menos para diminuir a chance de erro.
Nas aulas anteriores, nós já vimos aí transitividade verbal, complementos verbais, que é objeto direto, objeto indireto, ok? Agora nós vamos ver o complemento nominal. Temos que deixar claro o que é um complemento verbal e o que é um complemento nominal, tá? Mas como o próprio nome diz, o complemento verbal, ele vai completar um verbo, tá? Completou o verbo, é um complemento verbal. Ela compra roupas, tá vendo? Esse verbo comprar, ele requer um complemento. Comprou o quê? Roupas, então, complementa o verbo comprar. Por isso é um complemento verbal, tá? Se esse complemento estiver completando qualquer outra palavra que não seja verbo, aí vai ser um complemento nominal. Ok? A gente vai ver daqui a pouco, o complemento nominal vai completar o que a gente chama de nome. Por isso que é complemento nome, ó, nome. Complemento do nome, tá? Complemento nominal. É essa a diferença, não tem nada demais, gente, ó. Complemento verbal complementa verbo. Complemento nominal vai completar um nome. Olha, complemento nominal é a informação que completa o sentido de um nome, tá? E aí, ó, esse nome que eu falei para vocês, ó, ele pode ser um substantivo, né? Nesse caso, substantivo abstrato, adjetivo e advérbio, tá? Qualquer uma dessas três palavrinhas nós vamos chamar de nome, ok? E sempre será precedidos por uma preposição. Na aula de complemento verbal, nós vimos o que era objeto direto. Quem não assistiu, tá? Eu vou deixar o link em algum lugar embaixo ou aqui no card. Quem não assistiu, assista. Até melhor para compreender aqui direito, tá bom? Mas olha só, o complemento verbal, ele tem o objeto direto e o objeto indireto. O objeto indireto, ele sempre terá uma preposição. E é por isso que muitas vezes as pessoas confundem o complemento nominal com o objeto indireto, porque os dois têm preposição, tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês essa diferença entre objeto indireto e complemento nominal, tá joia? Vamos continuar. O complemento nominal, ele pode aparecer tanto no sujeito quanto no predicado, tá, gente? Vamos ver os exemplos que eu trouxe aqui. Esse verbo ter, né, tenho, ele é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele precisa de um complemento, tá? Tenho o quê? Tenho certeza. Agora eu completei o verbo, tá vendo? Esse certeza aqui, essa palavrinha, completa o verbo, tá? Certeza, gente, é um substantivo, portanto é um nome, tá vendo? E aí vem a pergunta, olha só, tenho certeza de quê? Repare que esse nome, ele também precisa de um complemento, tá? Ó, tenho certeza do teu sucesso, tá vendo? Então, do teu sucesso, ele completa esse nome, ó, esse substantivo certeza. Se ele está completando um nome, ele é um complemento nominal, tá vendo? Então, complemento nominal, vamos lá. Eu tenho, novamente, nós temos aí um verbo transitivo direto, tá? Que precisa de um complemento. Eu tenho o quê? Tenho medo. Então essa palavra aqui, medo, completa o verbo ter, tá vendo? Medo é um substantivo abstrato também, igual em cima, igual certeza. E eu vou chamar de nome, tá? É um substantivo, então eu posso chamar de nome. Esse nome medo, ele precisa de um complemento também, tá vendo? Então eu tenho medo de quê? Ó, tenho medo de filme de terror. Filme de terror completa, portanto, esse nome medo. Se ele completa nome, ele é um complemento nominal, tá? Estão percebendo como é que não é bicho de sete cabeças, tá? Se o complemento ele está completando um nome, qualquer palavra que não seja verbo é nome, tá? A gente vai fazer isso para ficar fácil para vocês, a gente vai analisar dessa forma. Qualquer palavra que não seja verbo vai ser nome, tá? Mas esses nomes serão substantivo, abstrato, né? Adjetivo e advérbio, ok? Então vamos lá, mais exemplos. Olha, meu cachorro é fiel. Repare que agora a palavra que está precisando de complemento é um adjetivo, fiel aqui, ó, que é a característica do cachorro,
tá? Adjetivo é característica, tá bom? Fiel a quem? Tá vendo? Fiel a mim. Então, esse a mim, ele completa o sentido desse nome aqui, fiel, tá? Por isso que a mim é o nosso complemento nominal, porque está completando a palavrinha fiel, tá? O juiz apitou favoravelmente. Novamente aqui, ó, nós temos a palavra favoravelmente, que agora é um advérbio, tá? Que precisa também de um complemento, tá vendo? Favoravelmente a que ou a quem, tá? A um dos times. Então, a um dos times completa o sentido desse advérbio favoravelmente, ok? Portanto, a um dos times é o nosso complemento nominal, tá? Eu já estou com a aula quase pronta, gente, sobre classe de palavras, tá? Eu vou fazer essa primeira aula falando de todas elas de forma geral e depois eu vou fazer uma aula para cada uma das classes de palavras, substantivo, advérbio, nome. Então acompanhe que eu vou tentar ser bem rápido com relação a isso, porque tem muitas pessoas já comentando, né, que estão se preparando para concurso público e tal, para vestibular, final do ano, mas principalmente concurso público, que já está acontecendo, né? Então eu estou vendo se eu consigo dar uma acelerada para conseguir ajudar o máximo de pessoas que a gente puder ajudar, tá bom? Continuando. Fique longe. Olha, longe é outro advérbio, tá? E esse advérbio também precisa de complemento, tá? Longe de quem? Nesse caso aqui, ó, longe dela. Então, esse termo, essa palavrinha dela, completa o advérbio longe, tá? Portanto, dela é o nosso complemento nominal, ok? E a compra, olha, a compra é um substantivo. E eu vou mais uma vez fazer uma observação, tá? Substantivo, ele serve para nomear as coisas, tá? Tudo que existe no planeta tem nome. Então, tudo que existe é um substantivo. Mas não são só coisas materiais, né? Que a gente pode tocar e tal. Não, os sentimentos têm nome. Amor, raiva, ciúme, tá vendo? São sentimentos e recebe nome. Se recebe nome, é substantivo. Agora, as ações, verbo é ação, tá? Aqui eu tenho a compra, né? Quando eu falo que eu vou comprar, repare que esse comprar é a ação que eu vou realizar. Comprar, portanto, é um verbo. Eu comprarei, eu compro. Então, eu estou praticando essa ação, tá? Mas quando eu falo, eu comprei uma blusa, a compra ou essa compra aconteceu ontem. Quando eu falo a compra ou essa compra, eu estou dando nome à ação que eu pratiquei. A ação de comprar se chama a compra, tá? Assim como a ação de correr se chama corrida. Tem corrida de Fórmula 1, por exemplo, na televisão. Ah, vou assistir a corrida. Tá vendo? Eu vou assistir aquilo que se chama corrida, é nome. Por isso, a ação de correr tem esse nome corrida, substantivo. Aqui, a compra não é a ação de comprar o verbo, e sim o nome da ação, tá? É substantivo. Vamos lá. Então, a compra de quê? A compra dos produtos, tá vendo? Esses dois produtos aqui, ele acaba completando esse substantivo, esse nome aqui, ó, compra. Por isso ele é um complemento nominal, tá? E olha só, não acaba. A compra dos produtos será benéfica. Novamente, nós temos aqui um adjetivo, benéfica, que precisa também de um complemento. Tá vendo, ó? A compra é um nome, porque é um substantivo. Benéfica é um nome também, porque é adjetivo, tá? Mas benéfica a quem? Benéfica, ó, a todos, tá vendo? Então, a todos complementa ou completa o sentido desse adjetivo benéfica, tá? Benéfica a todos. Agora está completa a frase, tá? Por isso que a todos é o nosso complemento nominal, tá? Para quem não assistiu a aula sobre o sujeito, é outra aula muito importante também. Também vou deixar o link
aqui embaixo ou em cima, em algum lugar para vocês poderem assistir. Esse exemplo é importante porque logo no início dessa aula eu falei que o complemento nominal ele pode aparecer tanto dentro do sujeito quanto dentro do predicado, né? E esse último exemplo aqui, eu tenho o exemplo dos dois. Exemplo de complemento nominal dentro do sujeito e o complemento nominal dentro do predicado. Por isso, tá? Então, olha só. A compra dos produtos seria o nosso sujeito, tá vendo? Olha aqui, ó, a compra do produto. Então, o complemento nominal está dentro desse sujeito aqui. E será benéfica a todos é o nosso predicado. O complemento nominal está dentro do predicado, tá? Essa é a única frase que tem complemento nominal dentro do sujeito. Todas as outras que eu coloquei aqui não tem, tá bom? Existe uma dúvida também com relação ao complemento nominal e o adjunto adnominal. Adjunto adnominal é muito próximo, então realmente podem se confundir. Isso sim é um tópico que a gente tem que prestar muita atenção, ficar muito atento, porque esse pode se tornar questão de concurso, tá? Novamente eu falo, para quem vai fazer concurso público, fica bastante atento a esses detalhes, né? O adjunto adnominal, ele fica junto. Olha só, ad quer dizer junto. Ad, junto, seria junto, junto. Não sei por que esse nome é assim, né? Ad, junto, ou seja, junto, junto. Ad de novo, junto, nominal. Junto, 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 nominal, né? Mas, resumindo, o adjunto adnominal é aquilo que fica junto do nome. O complemento nominal, ele completa o sentido do nome. O adjunto adnominal, ele fica junto do nome, exercendo a função típica do adjetivo, ele vai caracterizar. Tá? Então, vamos entender bem essa diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Vamos para a tela. Olha, diferença entre o complemento nominal e o adjunto adnominal. Ambos os termos são bem parecidos e por isso podem ser confundidos, tá? O complemento nominal é um termo ou expressão que complementa uma palavra transitiva. Vamos explicar isso lá na aulinha de transitividade verbal, espero que assistam, tá? Eu explico bem o que significa transitar. Transitar é seguir, tá? Não é só o verbo que precisa de complemento, tá? Acabamos de ver que os nomes também precisam de complemento. Então, quando ele precisa de complemento, é porque ele está transitando, ele vai à frente, ele segue adiante. Transitar é isso, tá? Vê lá na aulinha de transitividade verbal que vocês vão conseguir entender melhor. O complemento nominal, repetindo, é um termo ou expressão que complementa uma palavra transitiva, isto é, que está incompleta em sua significação. Tá vendo, gente? Está incompleta. Olha aqui, ó. Tenho amor. Ah, mas eu tenho amor a quem? Tá? Tenho amor ao próximo. Repare que esse termo ao próximo, ele completa ou complementa o substantivo amor. Tá joia? Portanto, ao próximo é o nosso complemento nominal. Agora, olha só, o adjunto adnominal é o termo da oração que cumpre a função de caracterizar um substantivo, cumprindo função adjetiva. Olhem, ela me deu uma viagem para a Argentina. Preste bem atenção nesse exemplo aqui, porque, ó, ela me deu uma viagem para a Argentina. Lembra, eu tenho aqui, ó, o sujeito. Ela deu para quem a viagem? Deu para mim, tá? Então eu tenho aqui, ó, o sujeito, o verbo, o complemento do verbo aqui, tá? E mais um outro complemento. O que é que ela me deu? Ó, uma viagem para a Argentina. Dentro desse termo aqui, ó, uma viagem para a Argentina, eu posso acrescentar, e é isso que eu vou fazer, eu vou colocar outras palavrinhas aqui, que serão os nossos adjuntos adnominais, tá? Essa frase vai ficar maior, mas vocês vão entender por que é adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele não é obrigatório na frase, mas ele ajuda a enriquecer a informação. Olha, transformei essa frase aqui na de baixo, ó. Ela me deu uma fantástica viagem de férias para a Argentina. Tá vendo? É quase a mesma frase de cima, tá? Só que eu acrescentei aqui fantástica, que é o adjetivo. De férias também, é a locução adjetiva.
Então vamos lá, vamos entender, vamos analisar essa frase aqui de baixo, tá? Viagem seria o nosso núcleo, ok? Vamos voltar, vamos explicar para entender o que é isso, núcleo. Tá? Lá na aula sobre sujeito, né, predicado, nós falamos muito bem sobre o núcleo. Todos os termos, ele tem a palavra mais importante. Então o sujeito, quando eu falo assim, aquela pequena menina foi à festa, o sujeito é aquela pequena menina. 3 palavras, aquela pequena menina. Só que uma delas é mais importante, seria o nosso núcleo, que é a menina. Tá? Então, o sujeito tem um núcleo, o predicado tem um núcleo, os objetos, ele tem um núcleo, os complementos nominais tem núcleo, ou seja, cada termo tem o seu núcleo, que é a palavra mais importante. Tá? Nesse caso aqui, o núcleo é viagem, porque foi o que eu ganhei, ok? É viagem. Essas outras palavras, uma, tá vendo? Uma se refere a quem? Uma se refere à viagem. Então, repare que ela está junto desse nome viagem, tá? Por isso, uma é o nosso adjunto adnominal, porque está junto. Fantástica está se referindo a que palavra? Olha, fantástica se refere à palavra viagem também, tá? Então, ela também é adjunto adnominal, tá? E de férias, mesma coisa. De férias se refere a viagem, viagem de férias, tá relacionado a esse núcleo aqui, ó. Por isso, viagem também é adjunto adnominal, tá? Então, o adjunto adnominal, ele tem essa função de estar junto do nome, por isso que ele chama adjunto adnominal. O complemento nominal, ele completa o nome. O adjunto adnominal, ele enriquece a frase, tá? O complemento nominal é obrigatório, o adjunto adnominal, não, ele enriquece, só isso. Olha, e outra maneira também de diferenciar o complemento nominal do adjunto adnominal é que o complemento nominal, ele sempre sofre a ação, a gente chama ele de paciente, tá? Paciente e agente. Quando o ser sofre a ação, ele é chamado de paciente. Quando ele é agente, tá? É aquele que pratica a ação. Existe o sujeito paciente e o sujeito agente. João fez a mesa. Olha, o sujeito é João, ele que praticou a ação. Então, ele é o sujeito agente. Agora, a mesa foi feita por João. Repare que a mesa é que sofreu a ação de ser feita. Então, ela é paciente. Então, termo agente e paciente significa isso. Paciente é quem sofre a ação e agente é quem pratica, tá? Vamos lá. Olha, repare que os investimentos em educação superaram as expectativas. Esse termo em educação é ele que está sofrendo, tá vendo? Ele que está recebendo os investimentos, tá? Ele que sofre a ação de receber os investimentos aqui, ó. Então, ele está sofrendo a ação, por isso ele é paciente, ok? E quando ele é paciente, ele vai ser complemento nominal, tá? Já o adjunto adnominal indica o agente, é quem pratica a ação, tá vendo? A redação da Marília merece nota 10. Quem fez a redação? Foi Marília, então ela é o ser agente. Por isso que aqui nós temos um adjunto adnominal, tá? Quando o ser, né? Vou falar, quando o termo, tá, é paciente, nós temos um complemento nominal. E repare, gente, também, ó, os investimentos superaram as expectativas. Tá, que tipo de investimento? Investimento em quê? Eu tenho que completar a frase, por isso é complemento nominal, tá? Agora, a redação merece nota 10. A redação é o nosso foco, é o assunto principal. Não necessariamente eu tenho que falar de quem, eu estou falando da redação. Por isso, Marília é um termo secundário. Ele ajuda a enriquecer, claro, a informação, mas ele não é tão importante quanto em educação é na frase de cima. Perceberam? Por isso que aqui embaixo é o adjunto adnominal. Mas se vocês sabem identificar o que é paciente e o que é agente, fica muito mais fácil, tá? Paciente, complemento nominal. Agente, adjunto, adnominal. Ok? Outro detalhe importante também é entendermos a diferença entre objeto indireto e complemento nominal. Lembra que eu falei lá no início, né? Que as duas têm preposição e pode confundir muito, tá? Mas eu já vou antecipar.
Objeto indireto vai completar o sentido de um verbo. Complemento nominal vai completar o sentido de um nome. Tá? Por isso a importância de estudar as classes de palavras. Ok? O que é verbo, o que é substantivo, o que é adjetivo. A gente tem que ter clareza disso, gente. Temos que ter o domínio disso. Senão a gente não vai conseguir avançar. Tá? Vamos lá, vamos entender. Diferença entre complemento nominal e objeto indireto. O objeto indireto, como eu falei, completa o sentido de um verbo. Exemplo, ó, confio. Confio é um verbo, tá vendo? Ele precisa de complemento, tá? E por isso ele é um verbo transitivo indireto. Mas repare, se ele é um verbo, ele precisa de complemento, qualquer coisa que completa verbo chama-se objeto, ok? Então, ó, confio em você é o nosso, já que completa o verbo, é o nosso objeto indireto, tá? E o complemento nominal? O complemento nominal vai completar o sentido de um nome. Lembra? Substantivo, adjetivo e advérbio, tá? Ou seja, ele vai completar o sentido de qualquer palavra que não seja verbo, tá joia? Porque se for verbo, vai ser objeto. Então, ó, tenham confiança, tá? Repare que em cima eu usei o verbo confiar. E embaixo eu estou usando o substantivo confiança, tá? Também precisa de complemento. Tenho confiança em quem? Em você. Então, repare que é o mesmo complemento, ó, em você, aqui é objeto direto, e aqui embaixo, em você, está completando agora o substantivo, que é o nome, e não mais o verbo igual aqui em cima, tá bom? Aqui embaixo, como ele está completando o substantivo, o nome, ele vai ser o nosso complemento nominal. Então, o objeto indireto completa um verbo, transitivo indireto, né, porque tem a preposição, e o complemento nominal completa o nome, tá? Gente, não tem dificuldade nisso não, ok? É só vocês prestarem atenção se a palavra que vem antes é verbo ou não. Se for verbo, vai ser objeto indireto, certo? E agora, nós vamos, como de costume, resolver duas questões. Né? Como eu estou falando de concurso público, eu fui lá numa das provas da Sesgran Rio, que é a empresa, né, que vai fazer a prova do concurso público do Banco do Brasil, e aí eu peguei duas questões para a gente poder analisar, tá? Uma da Sesgran Rio e a outra eu não lembro de qual prova é. Mas vamos lá. Olhem, no sintagma, como exemplo da necessidade de intervenção governamental, encontram-se, ou seja, nesse trecho aqui, ó, nessa frase aqui, tá? Como exemplo da necessidade de intervenção governamental, o que tem nela aqui, ó? Encontra-se o quê? 2 complementos nominais e um adjunto de nominal, 2 objetos indiretos e um adjunto de nominal, um complemento nominal e 2 adjuntos adnominais, um objeto indireto e 2 adjuntos adnominais, ou um adjunto adnominal, um complemento nominal e um adjunto adverbial. Aqui ele fala adjunto adverbial, teria que estar junto ao verbo, tá? É a próxima aula que eu vou postar aqui no canal. Para estar junto do verbo, a gente elimina ela, porque aqui não tem nenhum verbo, tá? Como exemplo da necessidade de intervenção governamental, tá vendo? Não tem verbo, então não pode ser letra E. Vão ser uma dessas aqui, ok? Então, repare, como exemplo da necessidade, esse termo da necessidade aqui, ele completa a palavra exemplo, tá? Por isso, ele é o complemento nominal de exemplo. Então, da necessidade seria um complemento nominal. Só que a palavra necessidade também precisa de um complemento, tá? Necessidade é um nome que também precisa de um complemento. Necessidade de quê? Necessidade de intervenção. Então, essa palavrinha, esse termo de intervenção, completa necessidade. Portanto, também é um complemento nominal, tá? Intervenção governamental. Repare que aqui, essa palavra governamental, ela exerce uma função caracterizadora, né, de adjetivo,
Tá vendo? E quem exerce essa função de adjetivo é o adjunto adnominal, tá? Então nós temos aqui, ó, um complemento nominal, outro complemento nominal e um adjunto adnominal. Portanto, dois complementos nominais e um adjunto adnominal seria a nossa resposta correta, tá? E a próxima diz o seguinte: todas as frases a seguir apresentam complemento nominal, exceto, tem que prestar muita atenção para quem vai fazer prova nesses termozinhos aqui, ó. Tem gente que não presta atenção, passa direto e acaba errando, tá? Todas as frases a seguir apresentam complemento nominal, menos qual, tá? Qual que não tem complemento nominal aqui, ok? Então, repare, ele sentia muita raiva de mim, não tenho dúvida disso. Olha aqui, ó, raiva de quem? De mim. De mim é um complemento nominal desse nome raiva aqui, tá? Eram os gritos de um... Então, ó, gente, ó, complemento nominal. Esse aqui não pode ser ela, porque ela tem complemento nominal, tá bom? Voltei aqui um pouquinho. Eram os gritos de um povo, de uma nação, de irmãos. Quem é que estava gritando? O povo, a nação e os irmãos. Tá vendo que eles são seres agentes? Seres agentes, eles exercem a função de adjunto adnominal, tá? Então, aqui na letra B, nós temos 3 adjuntos adnominais. Então, é essa que vai ser a nossa resposta, tá? Mas vamos analisar as outras. Olhem, sou muito competitiva, pois tenho desejo de vitória. Olha aqui, esse nome desejo, precisando de complemento. Tá? Desejo de quê? Desejo de vitória. Portanto, de vitória é complemento nominal. Eu possuo lembranças de momentos inesquecíveis. Da mesma forma, gente, lembrança de quê? Tá? Esse nome lembrança precisa de complemento. Tá? Então, lembrança de quê? De momentos inesquecíveis. Momentos inesquecíveis, portanto, complemento nominal. E a letra E, sentia medo de fantasma desde os 5 anos de idade. Medo também é outro substantivo abstrato, né, que precisa de complemento. Medo de quê? De fantasma. Então, de fantasma seria aqui também o nosso complemento nominal. Então, a única que não é complemento nominal é a letra B, que tem 3 termos aqui, ó, e os 3 são adjuntos adnominais, tá? E assim a gente encerra a nossa aula, tá? Eu não falei em nenhum momento que eu esqueci, para que você se inscreva no canal, que dê o like, faça isso para me ajudar, tá bom? E até a próxima.